arte é o reflexo apenas da vida real. Só que você não pode se esconder atrás disso. E por muito tempo eu, Carol, me escondia atrás dos livros, me escondia atrás dos filmes, me escondia atrás de contos de fada da fantasia pra não viver a minha realidade. Uhum. E foi ao contrário, quando eu comecei a viver a minha história, a história da Carol, palestrante, mentora, produtora de conteúdo nas redes sociais, a história da Carol ali dando aula pra 8 mil influenciadoras. Então, essa história da Carol, quando eu comecei a vivenciar ela, eu comecei a ter mais repertório e comecei a conseguir produzir de maneira mais clara, mais eficiente, as minhas produções que eu participo. Ao mesmo tempo que ela constrói, ela pode... Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso podcast A gente ouve e conta histórias para melhorar a sua história, Storytelling TV. A gente fala aqui, né, mais uma vez falando aqui para você, eu sou o apresentador, tenho aqui mais um convidado, mas você é o nosso terceiro convidado dessa nossa mesa de bate-papo e você tem o poder de chamar mais pessoas para essa nossa mesa. Então vem aqui embaixo, pega esse link de compartilhar e compartilha para no mínimo 5 pessoas que vão ter a mentalidade transformada, assim como a sua, no dia de hoje. Fechou? Estamos aqui com uma convidada super especial. Ela que é produtora cinematográfica, coautora de livro, palestrante e idealizadora de movimento. Estamos aqui com a Carol Bertin. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer, Pietro. Fiquei muito contente pelo convite. É uma honra estar aqui podendo compartilhar um pouco da minha história e compartilhar aí esse bate-papo que eu sei que vai ter muita coisa que a gente vai contar. Com certeza. Principalmente quem gosta aí de entretenimento, mundo de cinema, mundo... de doramas? Não, mano, dorama não, velho. Começamos bem. Começamos bem o podcast já, velho. Dorama, tá Então, bom. Exatamente. Então, todo mundo que gosta de cultura pop, hoje eu vim falar sobre isso e sobre a minha mensagem através da arte. E é muito especial, inclusive. A gente tava conversando aqui nos bastidores e ela falou que um ponto que ela não precisava, não podia deixar de falar era sobre dorama. Eu tô muito curioso pra saber. Mas vamos lá. Carol, se apresenta pro pessoal, fala de onde você é, fala da sua trajetória. Você hoje é mentora, você hoje é produtora cinematográfica. Você tem um livro em coautoria, que você fala sobre relacionamento, você é mentora nessa área também. Mas antes de tudo isso que você faz hoje, conta pro pessoal o que você fazia antes também. Bom, maravilha, gente. Então, meu nome é Carol Bertin, eu tenho 21 anos e eu nasci em Barra do Garças, Mato Grosso. Então, interior lá do Centro-Oeste. E a minha trajetória começou com a arte muito cedo. Então, eu comecei no ambiente artístico como atriz. Então, eu comecei como atriz. Eu venho de uma jornada ali, onde eu fazia peças de teatro, onde eu fiz várias seletivas, participei de vários momentos, assim, que a arte esteja sempre envolvida. Então, esse ambiente artístico sempre fez parte da minha vida. Desde quanto tempo? Quantos anos você Eu tinha? comecei quando eu tinha uns 11, 12 anos, que eu comecei as peças teatrais, comecei a fazer escola de teatro. Fiz um ano de canto, mas eu não sei cantar, então fui pra esse mundo artístico aí desde muito nova. Sempre tem envolvida com arte, mas por questão dos seus pais te incentivarem a isso, ou você sempre gostou? Então, eu sempre gostei, porque meus pais, a minha família inteira veio de servidor público. Então, ou na área de direito, ou na área policial, por exemplo. Então, todos, assim, são dessa área de serviço público. Então, eu fui uma das primeiras a entrar nesse mundo artístico, porque eu sempre gostei de acompanhar séries, livros. Teve uma época da minha vida que eu lia tanto que minha mãe teve que brigar comigo pra eu parar de ler, pra eu me socializar com outras crianças, entendeu? Então, agora faz sentido. Então, essa minha paixão, assim, por esse mundo que a gente cria, porque nós somos criadores, a gente é co-criadores ali, porque Cristo criou todo mundo. Então, a gente, com base nele e nessa habilidade que ele deu pra gente, a gente tem essa habilidade de também criar histórias, desenvolver histórias. Então, eu sempre fui apaixonada e encantada por esse mundo artístico desde muito cedo. E por advento da tecnologia, a gente acaba tendo acesso a muitas informações, muitas histórias desde nova. Então, eu fui até da área de, por exemplo, até acompanhar pessoal, tipo Alan Zorca, Selbit, eu já acompanhei. Então, até RPG, narrativas, assim, através de jogos também. Eu sou fissurada, eu sou apaixonada. Eu gosto também. Então, já tive a minha fase Marvete, já tive a minha fase DC, já tive tudo que você imaginar, assim, que envolve cultura pop, assim. Eu já tive ali um pezinho durante a minha vida. Demais isso. Isso é muito bom, porque na sociedade atual a gente pega essa parte artística pelos streamers ou youtubers ou nessa parte de quadrinhos ou filmes de super-heróis e tudo mais, mas acaba moldando a gente de uma forma diferente.
O que antes a galera assistia por outras... absorvia por outras fontes, a gente absorve assim. Exatamente. E essa parte de arte, eu também tive muita... Por isso que eu te fiz a perguntar, seus pais que te incentivaram ou foi por você mesmo? Eu tive a mesma coisa, só que de forma diferente. Como assim? Os meus pais, eles me incentivaram, mas não igual você. Você sempre gostou de ler. Eu peguei o hábito porque eu sabia que era importante. Mas o que meus pais faziam? Eu sempre tinha me ouvido com arte, por isso que eu gosto muito da parte de comunicação. Eu sempre tinha me ouvido com arte como? Eles me levavam pra museu. Eu nunca fui aquela criança que achava museu chato. Eu gostava muito de assistir filme, principalmente dessa parte de herói, porque eu sempre gostei muito disso. Então tudo que envolvia arte, querendo ou não, é uma forma de comunicação, eu gosto muito. Por isso, eu sempre gostei de contar história, e ouvir história. Então, eu acho, inclusive, que a parte da arte é uma coisa muito importante. Que além de mudar nosso caráter, mudar nossa pessoa, a gente consegue extrair muita habilidade dentro disso. Sim. Então, por exemplo, refletindo nas nossas vidas, através da parte da arte, você faz suas produções audiovisual, né, querendo ou não, artísticas e cinematográficas. Eu também, na minha parte de edição de vídeo, produção audiovisual, de filmmaker, tudo. E também na parte da comunicação, assim como você. Exatamente. Então, cara, se você quer... Uma questão que é muito louca. A galera fala, cara, quer evoluir sua comunicação, quer evoluir essas outras partes da sua vida, muita gente não dá essa solução. Vai buscar na arte. E eu acho isso interessante. Vai buscar na arte. Vai buscar na arte. Vai assistir um dorama. Não. Vai buscar na arte, eu falei. Mas é exatamente isso que você falou. A arte, as 7 artes que a gente fala, cada uma das artes, né? Seja na música, seja na literatura, seja no cinema, que é a 7ª arte, que é a mais recente dessas artes que a gente trabalha hoje, o ser humano, né? Mas desde os primórdios, ali com pinturas rupestres, o ser humano veio contando histórias, veio ensinando. Jesus ensinava através de parábolas. Então, a importância da arte nas nossas vidas é justamente que é histórica. Literalmente, e a gente molda também, igual você falou, uma sociedade. Hoje, a cultura brasileira foi moldada através também dessa arte. Então, a gente tem referências muito de fora e também as referências do Brasil. Então, essa construção artística, assim, que é um reflexo da sociedade e acaba também auxiliando na modelagem da sociedade, é o que me faz ter esse amor pela arte. Então, assim como a educação é extremamente importante, a parte da arte, da cultura, ou seja, as músicas que você ouve, o que você assiste, o que você consome, o que você lê. É uma forma diferente de educar, exatamente, dependendo. Exatamente. Então, eu gosto muito de usar a arte para justamente esse quesito de educação. Então, através das minhas produções, igual você falou aí, eu tenho um livro em coautoria, que é justamente uma história de romance do Marcos e da Ana, onde ele relata ali 2 pessoas se conhecendo, e ali eu até ensino como é que você, por exemplo, observa no outro que faz sentido pra você ou não, o famoso recrutamento. Então, esse pilar, assim, de relacionamento dentro dos meus movimentos artísticos sempre fez muito presente também. Mas, resumidamente, é por conta, única e especificamente, através da arte, a gente move e toca corações das pessoas. Com Jesus certeza. contava parábolas, então ele ensinava através dessa arte de contar histórias. E hoje a gente só vai adaptando, igual você colocou o exemplo. É YouTube, é um gibi, é uma HQ, é um livro, é um entretenimento. A fonte só é diferente. Exatamente, mas o entretenimento, a gente aprende com o entretenimento e aprende até mais rápido, mais fácil e parece que é mais... simples, mas é porque justamente como a gente tá se divertindo no processo, ou às vezes nem tanto, né? Tem aquele sempre drama que a gente chora assim, mas que passa uma lição de vida, que passa ali uma lição de um documentário, que passa ali algo que você vai levar pro resto da sua vida. Quantas vezes você pode lembrar agora? A Disney Channel, por exemplo, acabou de encerrar suas ações. Não vai existir mais Disney Channel. Então a geração sério? que... Então, sério? Exatamente. Não, eu não Disney sabia Channel disso. acabou... Eu cresci assistindo Disney Channel. Não, exatamente. Disney Channel acabou de encerrar todo o trabalho. Sério? Exatamente. No Brasil, se não me engano, acho que vai ser agora. Faltou um mês, mas em outros países já foi encerrado. Então, quem foi da época de Jesse, Zack Code, não que era Nickelodeon, mas quem foi dessa geração que consumia Disney ali, chegou ao fim. Entendeu? Ele em choque. Mano, não sabia, não. Exatamente. E quantas pessoas não foram influenciadas por esses programas infantis? Então, pra você ver, assim... Mas isso eu acho que era de se esperar, né? A Cartoon foi Isso, também, a foi, Cartoon, tá indo. a Por quê? Nickelodeon tá ainda, graças a Deus, mas...
É, o que você falou dessa questão de as fontes só mudam. Uhum. E parece que hoje aprendendo pelas redes sociais parece ser mais prático. É porque a gente tá envolvido com isso o tempo inteiro, todos os dias. Então, é só a gente adaptar a nossa fala pra um meio de comunicação que tá todo mundo. Exatamente. A todo momento, o tempo inteiro. E, Carol, você falou aí que você fazia parte de teatro também. Você ainda continua? Por quê? Calma. Por quê? Eu vi você fazendo teatro, quero dizer. Não só essa a produção cinematográfica, Sim. que querendo ou não, é uma parte de atuar teatro. Uhum. Porque a última vez que eu lembro, quando você tava fazendo teatro, foi uma peça de Páscoa Isso. da Lagoinha. Da Lagoinha. Isso. Isso. A última produção que eu fiz foi essa. Foi Aham. juntamente com a CNC, que é uma CIA maravilhosa, que eles fazem trabalhos de José do Egito, eles fazem produções cristãs através de musicais. E Ótimo. aí eu fui uma das pessoas que participou desse musical da Páscoa que aconteceu na Lagoinha, e foi a última produção que eu fiz. Então, hoje ainda não estou envolvida em projetos ativos como atriz, mas um dos projetos que eu tenho é o Teatro Business, que justamente através do teatro a gente leva para empresas ali metodologias através de, por exemplo, improvisação, através de técnicas do teatro, a gente Uhum. ensina a pessoa a essa área de desenvolver profissionalmente ou até pessoalmente. Então, o meu pezinho no teatro ali foi uma construção ao longo da minha vida inteira para levar agora hoje para o audiovisual e também para as redes sociais. Porque, assim, muitas pessoas me perguntam, afinal de contas, Carol, o que é produtora multimídia, né? O que você trabalha, o que significa isso? A produtora multimídia é justamente que engloba multimídias, ou seja, desde a rede social, de internet, quanto ao cinema tradicional, cinematográfica. a parte audiovisual. Então, em ambas as áreas, eu estou ali dentro produzindo. E o que seria produção? Porque muita gente me pergunta o que é um produtor dentro, por exemplo, de um cinema. O produtor, nada mais, nada menos, é aquele que faz acontecer o filme. Então, seja financeiramente o produtor executivo, ou seja o produtor audiovisual que está lá na mão da massa mesmo, fazendo tudo acontecer. Então, por exemplo, quando você vai assistir o Oscar e vai estar ali os melhores filmes indicados, quem vai pegar o Oscar, por exemplo, do melhor filme indicado, não é o diretor do filme, é o produtor. Porque é o produtor que faz acontecer o filme, toda a obra ali que eles constroem. Então, por exemplo, recentemente, fomos indicados agora, recentemente, faz uns 2 dias, a gente foi indicado ao Oscar com... Brasilzão. Exatamente, o Brasil acabou de ser indicado ao Oscar com o filme Ainda Estou Aqui, da Fernanda Torres. Isso é uma conquista enorme pro Brasil, porque o Brasil tem uma potência artística muito grande e cultural. O que está sendo perdido meio a tudo isso são muitos dos princípios e valores que estão sendo perdidos no meio disso, né? Então, a produtora multimídia é essa pessoa responsável por produzir, por fazer acontecer. E nas redes sociais é a mesma coisa. Um vídeo, um story, também é uma forma de você contar a história, é uma forma de você impactar a vida do outro. É uma forma de você... propagar a mensagem. Exatamente. É uma forma de você levar o evangelho, levar uma sua mensagem, levar aquilo que você acredita para outras pessoas. Só que de maneira artística, de maneira narrativa. Então, hoje o produtor multimídia, essa frente que eu faço é justamente isso, é fazer acontecer essa produção. Então, essa do teatro em si foi uma que eu fui como atriz, mas eu auxiliei ele também um pouco nos bastidores. E aí pretendo aí fazer mais peças teatrais como produtora também, produzindo ali, e outros curtas, longas, mas resumidamente é isso. Muito bom. Carol, agora uma pergunta que... Pra dar uma dimensionada no pessoal que tá assistindo a gente. Manda. Você que é uma pessoa que tá muito conectada com a parte de cultura pop Sim. e em arte como um todo. Uhum. O quão importante foi e ainda é pra você tá linkada com isso? Absorver esse tipo de conteúdo pra sua vida pessoal e profissional. Então, hoje, o que acontece? Ao mesmo tempo que eu trabalho com isso, que é um trabalho pra mim, então eu acabei juntando o entretenimento com o trabalho, eu tenho muito... determinado o que momento eu vou estar fazendo aquilo. Porque hoje a nossa geração, por conta de dopamina, por conta de fácil acesso, ela acaba se viciando nisso. Então, Dopamina barata. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que a arte hoje, esse acesso que a gente tem às redes sociais, esse entretenimento, ele é poderoso pra gente transformar, ele ao mesmo tempo destrói. Então, tem as duas camadas, assim, destruir em sentido como, Carol? Em sentido de você ficar tanto tempo no seu celular, ou tanto tempo jogando videogame, ou tanto tempo lendo, que também o excesso é prejudicial, que você acaba perdendo momentos da vida. Por quê? Tudo em excesso faz mal. A arte é o reflexo apenas da vida real.
Então, só que você não pode se esconder atrás disso. E por muito tempo, eu, Carol, me escondi atrás dos livros, me escondi atrás dos filmes, me escondi atrás de contos de fada da fantasia pra não viver a minha realidade. Uhum. E foi ao contrário, quando eu comecei a viver a minha história, a história da Carol. A história da Carol é palestrante, mentora, produtora de conteúdo nas redes sociais. A história da Carol ali dando aula pra 8 mil influenciadoras. Então, essa história da Carol, quando eu comecei a vivenciar ela, eu comecei a ter mais repertório e comecei a conseguir produzir de maneira mais clara, mais eficiente as minhas produções que eu participo. Então, é o contrário. Então, ao mesmo tempo que ela constrói, ela pode destruir. Então, é por isso que a gente tem que usar isso atentamente. Seja você como produtor, fazendo a arte, como você consumindo o entretenimento e a arte. Então, hoje você tem que olhar. Hoje, o mundo artístico ou o que você consome de cultura pop tá te aproximando. Agregando ou não? Exatamente. Por exemplo, no meu caso, eu sempre falo, tá me aproximando de Deus ou tá me afastando de Deus? Então, quando eu vejo que algo já está distorcido na minha mente, eu já falo, isso não faz sentido pra mim. Não é pra mim. Não é pra mim. Só que aí eu sempre vou com um olhar, porque eu também tenho que entender o que está acontecendo com o mundo. Porque você não pode ficar também numa bolha e você não saber o que tá acontecendo. Uhum. Então, você vai lá, olha, ok, só que não absorve. Você só observa. Como se fosse literalmente... Você me trouxe um negócio à mente aqui. A gente sabe que tem muita coisa entre linha também. Sim. Então, assim, desde a parte falada é uma coisa que tá mais explícito, mas também tem uma mensagem subliminar pela parte artística, tudo. Sim. Teve muito, muito movimento diferente nesses últimos tempos. Uhum. Como assim? A parte do clipe da Luísa Sonza, Uhum. Começamos os assuntos polêmicos. Vambora. Meio que a junção, a gente pode falar assim, de algumas músicas da Anitta com o The Weeknd, que a Anitta chegou até a postar uma foto do bebê no Instagram. E, querendo ou não, isso também é uma parte artística, porque tá fazendo um movimento diferente no palco, num clipe, Sim. enfim. O que você enxerga em relação a isso? Então, começamos a fase polêmica. Eles estão aqui pra isso. Então, o que acontece? Quando você escreve algo, quando você produz algo, tudo que você faz, ela vem de duas coisas. Ou é o seu repertório, aquilo que você vivencia, aquilo que você acredita. Só uma coisa, eu não tô falando isso, que eu quero... Vamos pra parte polêmica. Eu realmente quero sim, pra entender, sim. Eu quero ver uma visão de uma pessoa que respira isso todo dia. Sim. Uhum. Porque eu entendo, sim, as coisas, porque eu também respiro a parte de audiovisual, Sim. que é uma arte. Mas eu quero ver a tua visão sobre isso. Tá bom. Não é só pela parte polêmica. Pode deixar. Vambora. Então, o que acontece? Quando você vai criar, por exemplo, um roteiro de um filme, ou um roteiro de um vídeo, a gente... Ou até mesmo como atriz, Tá. que a gente vai estudar um personagem. Como que a gente faz? A gente tem a história, tem aquilo ali, e a gente vê sobre aquela história, por exemplo, sou atriz e vou pegar um roteiro. Tá. Quando eu leio aquilo ali e quero criar o meu personagem em cima disso, porque ele só tem as falas, mas quem vai construir sou eu. Uhum. A gente começa a criar histórias sobre o personagem. Então, o personagem tem um melhor amigo, o personagem teve um cachorro que morreu, você começa a criar essa história. Mas por quê? Pra você ter elementos pra você construir Uma narrativa total. Uma narrativa total pra você ter um entendimento. Tá. A mesma coisa é quando você escreve um filme. Quando você escreve um curta, por exemplo, você coloca ali, você tem uma visão de cenário na sua cabeça de como vai funcionar aquilo. Só que no roteiro você coloca apenas as palavras, as frases, o que vai ser. Mas você, quando tá produzindo, você sempre vê o contexto. O que significa isso? Por que eu dei esses dois exemplos? Porque toda vez que a gente vai produzir alguma coisa, a gente sempre vê o contexto geral. Tá. Então a gente nunca faz algo, fiz por fazer. Tirei aqui. Foi arte. Não, sempre tem um contexto, sempre foi. Sempre tudo tem um porquê, nada é por acaso. Tudo tem uma intenção. Então é isso que eu quero falar. Tudo tem uma intenção. Então, ou se foi uma história que você vivenciou, repertório seu, repertório de amigos, enfim, não importa da onde você tirou essa veia da sua criatividade pra você colocar ali aquela história, ou um clipe, ou uma música, enfim. Tá. Dito isso, quando a gente pega, por exemplo, esses exemplos que você colocou, tudo é intencional. Então, e eu não tô falando aqui, por exemplo, de é teoria da conspiração, isso lá, de tipo, daquelas coisas assim que o pessoal meio fanático faz. Eu tô falando aqui, racionalmente, como a gente coloca isso, por exemplo,
dentro da visão espiritual e dentro da visão técnica de quando a gente vai fazer isso. Vai fazer uma produção artística. Tá. Então, tudo é intencional. Tudo ali a gente é colocado por um motivo e um porquê. Então, as pessoas não colocam ali aleatoriamente. Então, se você vê uma construção daquele jeito, é porque a pessoa quis dar aquela mensagem. Então, não tem isso de, não, é porque o artista é o responsável pela mensagem. Se ele tá passando aquela mensagem e todo mundo tá compreendendo dessa maneira, é porque é essa mensagem que ele quis passar. Então, quando você pega esses exemplos que você citou, de, acho que Campos do Morango, que teve, da Luísa Sonza. Isso faz já um tempinho, mas... Exatamente. São mensagens que elas queriam passar. E a mensagem que ela quis passar, aí é respeito a ela o que ela quis passar. Só que aí nós, do outro lado, como espectador, a gente vai ver se aquilo faz sentido pra gente ou não. Mas numa construção, tudo é intencional. Nada é feito de tipo, fiz do acaso. Não. E é por isso que você colocou aí, que é o simbolismo que a gente fala, é usado muito dentro do cinema, muito dentro das produções. O simbolismo é o quê? É você colocar um copo, mas o copo, na realidade, vai remeter ao cálice. Ao cálice do quê? De Jesus Cristo. Então, o que acontece? Você faz. É o que aconteceu, por exemplo, na abertura de Paris. Na última que teve, eles fizeram ali um paralelo com a Santa Ceia. Então, ali, não foi por acaso? Não foi, gente. Todo mundo a gente tava falando que era uma pintura do Leonardo da Vinci, mas é a pintura da ceia. É a mesma coisa. A pintura do Leonardo da Vinci era a pintura da ceia ali alguma coisa, não sei o que, grego, eu acho. Essa parte eu não fiquei sabendo. Eu sei a do Leonardo da Vinci, que é justamente essa obra que é a Santa Ceia, com os discípulos. Então, é sempre dessa maneira que é feita. A gente coloca simbolismo, sim. Então, quando você vai pegar um filme cristão, se você vai pegar um filme pop, ou... Pop não, perdão. É um filme de ação, filme de aventura, filme, enfim, gênero que você quiser, tudo ali é colocado por um simbolismo. Entendeu? Eu vou falar que é todas as coisas? Não, pode ter um erro no set de gravação que colocou um copo de Starbucks, que é o que aconteceu, por exemplo, em Game of Thrones, que alguém deixou o copo de Starbucks e ali acabou saindo. Mas isso aí é coisa de... Isso, mas ali é coisa de trabalho mesmo, assim, do dia a dia, de organização da equipe. Mas eu falo num contexto narrativo, maioria das vezes, 90% ali, ele é construído com um porquê. Então, de estar linkado à narrativa ou à história. Então, quando você vê essas produções... É você se perguntar realmente como espectador, isso faz sentido pra mim? Por que eles estão contando essa história? O que eles querem trazer realmente de mensagem? E isso vai desde um programa infantil, desde a uma música que você escuta, desde ao que você consome, ao que você lê, além da sua experiência, o que o autor quis passar com isso, entendeu? Tem uma questão também, né? De onde que a fonte tá vindo? De onde, não é só a música ou a obra, mas a fonte. Por exemplo, o Kanye West. Ele recentemente fez recentemente, mais ou menos, um álbum gospel, que teve aquela música lá que estourou pra caramba, God Is, sabe? Não, pior que não. De nome não, talvez eu já tenha escutado ela. Mas assim, eu tava tendo uma conversa com um amigo meu um tempo. Cara, a música é linda, mas a questão é a fonte. O Kanye West, ele teve umas controvérsias muito grandes na vida dele. Tudo bem, aceitou Jesus. Mas aí, eu fui até fazer uma pesquisa recente, no início do ano, pra entender o que rumo que o Kanye West tomou. Aparentemente, ele deixou a fé, e ele tá agora com planos para fazer uma produtora de filmes pornográficos. Então, assim, é o que você falou, sobre fazer aquela pergunta, faz sentido pra mim continuar ouvindo essa música? Tudo bem que é de Deus, mas e a fonte? E a fonte que fez essa música? Então... é mais a autoinflexão, de você vir e... Porque não é só sobre a obra. Eu tenho isso pra mim. Outro ponto agora, Carol. Essa parte que você começou atuando com teatros mesmos, pá. Como que foi de você sair de teatro pra ir pra essa parte de produção cinematográfica, multimídia? Você já falou o que é, mas como é que foi essa sua transição? De ir pra teatro e pra produção multimídia. Então, aí o que acontece? No meio termo, depois, por conta de um bloqueio, por conta de uma trava, eu me afastei do mundo artístico. Por quê? Porque quando teve um teste específico que eu fiz em Curitiba, eu tinha uma bancada com, acredito que uns 17, 18... papéis? Não, 17, 18 pessoas que estavam avaliando, júri. Tá. E ali você ia apresentar ali um monólogo, você ia apresentar alguma coisa, e aí ali as agências, que eram várias agências, iam ver se fazia sentido você estar entrando naquela agência ou não.
E dos 17, 18 que tinham ali, eu recebi só um sim e 17 ou 18 não. E o que acontece? Quando eu vi outras pessoas ao meu redor que falou, fui aceita por 10, fui aceita por 15, fui aceita por 7, 8, e o meu foi por uma, isso foi pra mim um soco no estômago. Um soco no estômago de, meu Deus, ali eu fui travada realmente por conta de não ter olhado aquele sim, mas sim dado poder pros outros não. E aquilo ali me travou, que eu não quis mais saber de arte. Durante os meus 14, 15 anos, até os meus 19, 18 anos, eu não quis saber disso. Eu, tipo, fui pra outra área, queria ser relações internacionais, queria fazer diplomacia, quando eu morava em Brasília. Então, fui pra outra área. Não queria mais saber, só consumia. Não queria mais fazer. Não queria mais participar. Não queria mais colocar a mão. Não queria. Nossa, e engraçado que logo depois desse teste, eu fiz um outro. E nesse outro teste que eu fiz, que foi no Pará, tinha uma mesa de 4 ou 5 jurados. E nessa mesa de 4 ou 5 jurados, eu não só recebi sim de todos, como eu ganhei uma bolsa de estudo para estudar em São Paulo, cinema, com 50% de desconto na época. Só que o que acontece? Foi tão forte aquele único não, foi só aqueles 17, 18 não. Foi tão forte que eu também nem recebi a bênção e nem quis receber aquilo, os sims depois. Permitir receber aquele sim. E deixei de lado. E não fiz. Meu Deus, velho. Exatamente. E aí, depois eu resgatei esse meu lado, depois que eu entrei no mundo, assim, do desenvolvimento pessoal, que eu fiz alguns cursos, fiz treinamento, PNL, programação neurolinguística, fiz vários treinamentos, assim, ao longo ali dos meus 16 até os meus... Isso, quando eu fui emancipada, aos 16 até os meus 18, que eu fui fazendo treinamento. E ali foi resgatando essa veia artística novamente. De, não, você gosta de atuar, você gosta de estar em frente às câmeras e atrás das câmeras. Você gosta realmente disso. E foi quando eu entrei para as redes sociais. E foi ali que eu entrei, a minha porta como produtora multimídia, voltando à parte cinematográfica e rede social, foi através da rede social. Foi ali que eu comecei a produzir conteúdo nas redes sociais, junto com a minha mãe, que é uma pessoa, assim, que meus pais, assim, nessa jornada toda, eles que me auxiliaram em todo momento, que eles eles são meus treinadores e meus mentores. Então, foi ali que eu comecei a produzir dentro das redes sociais a minha mensagem, que é relacionamento através dessa veia artística. Então, por que eu falei da intencionalidade lá atrás? Foi porque a minha, por exemplo, intenção, você sempre vai ver uma obra minha que eu fizer, qualquer uma, vai ter ali o quesito relacionamento, por exemplo. Seja entre pais, seja entre amoroso, enfim, vai ter ali uma veia de relacionamento, porque é isso que faz sentido pra mim estar compartilhando pras outras pessoas. Essa é a sua mensagem, que essa você é a quer minha propagar. Mensagem. Exatamente. Então, foi isso. E aí foi através das redes sociais, produzindo conteúdo, através do meu Instagram, Carol Bertin, com 3 N's no final, me sigam lá no Instagram. É Carol Bertin em todas as redes sociais. E aí foi através... Com 3 N's em todas? Com 3 N's no final. Tá. 3 N's. Por que com 3 N's? Porque com 2 já tinha. Ah, tá. E com aí, 1 também? Também. Aí tem que ser beleza, com 3. E eu não queria ponto oficial, não queria ponto. Motivo plausível. Então, aí acabou que eu entrei através das redes sociais. E aí, dentro das redes sociais, eu comecei a produzir sketch, como, tipo, atuando com 2 personagens. Eu já cheguei a ver alguns vídeos seus com sketch. Então, aí onde eu falo, tipo, coração versus mente, né? Então, aí eu comecei a produzir conteúdo por lá. E aí, lá que foi a minha porta de entrada para eu voltar para o mundo do cinema, para me aprofundar mais, através de curso técnico, cursos, através de curta-metragem, longa. E foi através disso que aí eu voltei para essa área artística, entendeu? Você foi voltando aos poucos, primeiro pela rede social, depois em produções maiores. Depois produções maiores. Cada vez. E nesse meio tempo você também teve a sua mentoria de relacionamento. Teve a mentoria de relacionamento. Dúvida, antes de falar sobre a sua mentoria. Fala. Por que relacionamento? Por que relacionamento? Porque a base de tudo é relacionamento. Deus criou a gente para ter relação com a gente. Então, nosso motivo de existência aqui na Terra foi porque Deus quis se relacionar com a gente. Então, se relacionar comigo, relacionar com você. Então, a base de tudo, né, ao meu ver, é relacionamento. Eu tô te fazendo essa pergunta por quê? Porque eu vi um vídeo seu, não faz muito tempo, que era mais ou menos o contexto, né? De você falando, você fala de relacionamento, mas você não tá se relacionando com ninguém. Isso. Era mais ou menos isso. Tem muita gente que te fala isso. Tem muita gente que me pergunta. Tem muita gente que me pergunta assim, mas Carol, você fala sobre relacionamento com um foco maior no amoroso, mas como assim? Você não namora agora?
como você fala sobre relacionamento? É por isso que o relacionamento que eu foco hoje não é eu namorando, é eu me preparando pra pessoa que eu quero estar me relacionando, que é o recrutamento. Então, eu respeito as fases que eu tô. Não é à toa que o livro que eu escrevi como coautora ali da história da Ana e do Marcos é uma história de como eles se conheceram. Não é uma história do relacionamento deles atual. Então, eu sempre coloco as minhas experiências, aquilo que eu tô vivenciando, aquilo que eu estudo sobre a mente humana, sobre comportamento, e eu trago pra esse processo pra você encontrar uma pessoa que faça sentido pra sua vida, você precisa estar querendo cada vez mais se desenvolver pra você atrair aquela pessoa, pra você se envolver com uma pessoa que faça sentido pra você. Pra você não escolher alguém por conta de carência, por conta de problemas na infância, por conta de problemas que você teve com amizades, porque é a decisão mais importante da nossa vida, é as pessoas que a gente vai se relacionar. E eu não falo isso em quesito de namoro, não. Eu falo relacionamento de amizade. De tudo. De tudo, de sócio, de tudo. Então, a base da nossa sociedade de vida é relação. É a gente estar se comunicando, estar se relacionando um com o outro. Então, muitas pessoas me perguntam assim, mas Carol, no relacionamento amoroso em específico, você não namora, então por que você fala sobre isso? Tipo, você tem uma mentoria de relacionamento Entendeu? Amoroso e você não namora? Entendeu? Por isso que eu falo, não, é o processo de você se preparar. Porque, assim, eu vivo no caminho da santidade desde que eu tinha 15 anos, 14 anos. Eu escolhi viver em santidade desde 14, 15 anos. E eu falo que não foi por questão Pressão, de igreja ou por pai ou por mãe, não. Porque eu fui a primeira pessoa na minha família a escolher isso. E na época, eu nem, assim, eu sempre fui mais eu e Deus. Eu não congregava uma igreja, eu não participava ativamente ali, de um ministério, isso. Ou seja, então, um movimento que você queira colocar. Catequese, não participava desses movimentos assim oficiais. Era eu e Deus. E no meu coração queimou de fazer esse processo. Então é esse processo que eu vivencio, que é o que eu relato muito nas redes sociais. Assim como quando eu estiver namorando eu vou relatar, assim como noivada, casamento. Porque ali muitas pessoas que estão dentro da minha rede social estão me vendo, estão evoluindo junto comigo. A gente tá crescendo junto. E estão vendo a sua evolução. Exatamente. Por quê? Porque eles vêm através dos meus resultados, através daquilo que eu vencio. Porque não é fácil, não é todo mundo que consegue, por exemplo, viver em santidade. Isso é uma pauta extremamente pouco falada e pouco aprofundada na nossa geração. Por quê? Porque ou é santidade de, tipo, da religiosidade ou virgindade. Enfim, tem até confusão que as pessoas não sabem a diferença de santidade com virgindade, não sabem o que se faz sentido ou não. E aí vai muito por questões de igreja ou questões externas e não por aquilo que faz sentido internamente para ela com a relação dela com Deus. Então, por quê? Porque aí acaba falando, mas eu optei, mas eu fui tão frustrada na vida. Quantas pessoas eu já ouvi que falaram que, dentro da igreja, que falaram isso, assim, eu escolhi esperar, mas foi a pior coisa da minha vida, porque se eu escolher mal, autorresponsabilidade, a pessoa tem que entender por que ela escolheu aquilo. Então, ela tem que ter isso muito fundamentalizado, porque se ela tiver esse fundamento de o porquê eu escolhi estar no caminho de santidade, não tem como ela se frustrar nesse caminho, porque ela já decidiu aquilo. Aquilo tá bem claro para ela. E não por conta de ações ou coisas ou falas externas, não. Mas sim por uma convicção dela de isso faz sentido para mim, porque não só eu vi como Deus tocou meu coração, como princípio, enfim, um conglomerado de decisões ali e atitudes que você toma frente a isso, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, muitas pessoas me perguntam, e esse é um pouco do que eu falo pra elas, assim, quando a gente vai conversando sobre esse pilar do relacionamento. A outra pergunta que eu ia te fazer, você já respondeu também, que era o que você retrata na sua mentoria, tudo. Mas é isso, é o processo, é o recrutamento. Então, falando que a gente já tava falando sobre recrutamento, como fazer um recrutamento certo? Por que essa pergunta, hein, Pedro? Pra galera que tá assistindo. Pra galera? Responde! Responde! Ele pegando o caderno, anotando. Olha lá, o meu celular. Não! Responde. Então, pra você fazer o processo de recrutamento, de você ver se a pessoa faz sentido pra você ou não, você tem que, primeiro, se conhecer ao máximo. Por que eu falo se conhecer ao máximo? É entender mais sobre você. A pessoa acha que pra você... A gente acredita que pra eu recrutar uma pessoa, ou seja, eu escolher alguém pra fazer parte da minha vida, é sobre o outro. E não é sobre o outro. É sobre você. É sobre o que você quer pra sua vida, onde você quer estar. É sobre você. Por quê? Porque aí você vai tirar a carga do outro. Sabe qual que é o problema da nossa geração? É que a gente quer colocar expectativas, a gente quer colocar as carências na outra pessoa. E aí a gente não ama a pessoa por quem ela é, mas sim o que ela consegue entregar pra gente. E aí, o amor, que era pra ser puro, que era pra ser simples, como até C.S. Lewis tem um livro do cristianismo puro e simples, que eu lembrei agora,
Mas aquilo que era pra ser puro e simples, a gente coloca complexidade. Então a maioria até pensa que a mentoria da Carol de relacionamento vai falar a mente feminina, a mente... Não, é sobre a simplicidade de você focar em você, de você tirar essa carga e pressão que você coloca no outro, que o outro não tem nada a ver com os seus problemas, que o outro não tem nada a ver com aquilo que você quer, que você tem de paranoia na sua cabeça. E eu falo isso principalmente pras mulheres, como mulher, eu sei como é que funciona a nossa mente, assim, de muita informação, Então, o que acontece? O primeiro passo para você aprender a recrutar é você primeiro a entender quem é você. Quando você tem na essência, entender quem é você. Por quê? Porque aí você vai começar a ver que aquilo que você precisa preencher no seu coração, muitas vezes, não é a outra pessoa. Não é sobre a outra pessoa, é sobre você. É sobre você. E eu acho que também tem aquela questão, né, de você primeiro resolver com você, resolver em você, do que esperar que a outra pessoa faça alguma coisa. Exatamente. Por você. Exatamente. E quando você entende, por exemplo, que esse processo tem muito mais a ver com você, e aí você tira a carga do outro, aí você consegue visualizar esse puro e simples do coração da outra pessoa, você consegue amar verdadeiramente o outro como quem ele é, e não o que ele faz, o que ele proporciona. E eu não falo aqui de um nível de perfeccionismo, de você falar assim, Carol, então eu preciso ter conquistado tudo na minha vida, eu preciso saber tudo sobre mim pra eu me envolver com outra pessoa. Não. Até você porque, pode, né? porque isso não existe. Você vai ser arrebatado, você vai embora, você vai morrer, e você vai embora. Não, é sobre você estar no processo e identificar alguém que está no processo junto com você. Acho que esse é o pilar principal. Eu acho que eu tenho uma analogia que faz total sentido. Tipo, por exemplo, se você é uma pessoa extremamente ativa, se você é uma pessoa que gosta de exercício, se você é uma pessoa que gosta dessa parte de sempre estar em movimento, você não vai pegar alguém sedentário pra namorar. Se você é uma pessoa que gosta dessa parte artística, que você gosta dessa parte de movimento, câmera, arte em geral, você não vai pegar uma pessoa que não gosta. Então é isso, se vocês têm que caminhar juntos. É o que você tá falando, de você tá evoluindo, de estar no processo, é você pegar uma pessoa igual. Se você gosta de tocar instrumento, de diversos tipos de arte de comunicação, pega uma pessoa que também não precisa nem ser o mesmo instrumento que o seu, mas, cara, se você gosta, se você quer que uma pessoa toque junto com você, é isso. Então, e aí é por isso que é importante... Resumindo, é uma pessoa que esteja andando no mesmo caminho que o seu. Entendeu? E aí, no processo, é só você focar em você. Eu falo, o segredo de tudo, foca em você e do outro. Não cobre nada do outro. Não queira que o outro entregue algo que é você que tem que resolver. Então, eu falo isso principalmente para as mulheres. A outra pessoa não vai entregar aquilo que você tem, na realidade, escondido dentro de você. É você que tem que pegar o que está no seu coração e se preencher disso. Porque a outra pessoa não é complemento, ela é potencializador. Então, as duas pessoas caminhando lado a lado são apenas potencializadores. Os dois vão pra frente, os dois vão se auxiliando. É uma pessoa para fazer parte da sua jornada. E eu falo isso em amizades, que é o mesmo conceito. Sócios, pessoas que vão estar ali sempre caminhando. Até familiares. É sobre aliança. É sobre as pessoas estarem unidas ali em unicidade por um objetivo e por um propósito. Então, através dessa arte, através dessa educação, que é essa mensagem que eu trago para as pessoas. Então, essa mensagem de falar assim, tá muito mais voltado à sua essência do que você querer se relacionar com as pessoas por conta de carência, por conta de problemas que você tem. E é isso. Precisa. Precisa, é necessário, porque senão, hoje a gente pode ver que se não tivesse recrutamento da forma certa, vai ter muito relacionamento, casamento, noivado disfuncional. Frustrado. E isso cria uma família disfuncional, aí pode ter uma pá de repetição de padrão, uma geração de repetição de padrão. Então, se não for tratado na essência, com uma pessoa só, não anda pra frente. E você pode falar assim, Carol, como é que você faz isso através da arte? Um exemplo prático. Quando você pega, por exemplo, um desenho infantil, Peppa Pig, quando você vai ver a construção familiar, você vê que a Peppa desonra o pai dela o tempo inteiro. A Peppa, ela é tipo... E ela fala cada coisa. Passou 1 milhão de coisas na minha cabeça. Mas ela fala cada coisa, tipo, o pai dela. Eu não lembro mais. Por exemplo. E aí o que acontece? São nessas pequenas sutilezas que uma criança que tá assistindo vai... se a Peppa, que é meu personagem favorito, fala, por que eu não posso falar? Por que eu não posso fazer? Entendeu? E aí o que acontece? São coisas, assim, sutis que vai construindo, que realmente importam, por exemplo, no ambiente familiar, vão fazendo a modelagem do nosso comportamento desde criança. Então, desde criança, a gente olha para os filmes, olha para quantas coisas a gente já não observou
em produções brasileiras, em produções norte-americanas, agora que tá vindo um movimento muito forte da Ásia, né? Então, quantas vezes a gente não consome conteúdo ali que passa uma mensagem de uma família disfuncional ou de uma família que não tem jeito ou não existe. Então, um pilar, por exemplo, você me perguntou antes da gente começar, por que eu gosto de dorama? Por que é um dos fatores? E eu vou voltar nesse assunto que eu falei que eu ia falar. Tá bom. Seja livre. Vai lá, fala de dorama aí. Obrigada. Mas o que acontece? Hoje tá tendo um movimento muito grande que, só pra você ter uma ideia, 80% dos assinantes da Netflix, e são, ao total, 650 milhões de pessoas que assinam... É pra ver dorama? É pra ver 80% consome conteúdos da Ásia. E aí, seja dorama, seja C-drama, K-drama, enfim, tem as divisões, né? De Japão, de tem Tailândia. Enfim. Isso que se eu quiser aprender é depois, calma. Mas o que acontece? 80% consome conteúdo oriental. Tá. E aí, a pergunta é, que movimentos que tá acontecendo tão grande, por exemplo, na Ásia, que tá sendo mundialmente falado querendo visto, que as pessoas... E tá literalmente minha irmã, que tem 12 anos, ela assiste dorama comigo ali e vai vendo essa construção. Então, o que acontece? Porque as produções hoje que mais fizeram sucesso foram produções de romance, mas tem outras que são muito boas, que são de outros gêneros, que eu consumo também. Mas a de romance em específico, ela resgatou aquele amor puro e simples que a gente falou no início, ali, lá atrás, quando eu passei pra você. Dessa simplicidade em gostar da outra pessoa. Então, um movimento também muito que tirou foi a sexualização que tem muitas vezes aqui em produções norte-americanas, europeias. Ou aqui no próprio Brasil. Ou aqui no próprio Brasil. Então, isso aí foi uma coisa diferente, cultural, de forma cultural, em relação ao Brasil. Então, isso foi uma coisa que despertou o olhar de todo mundo aqui no Brasil. Então, esses valores, tipo, tradicionalistas e muitos romances, assim... Isso tô falando de modo geral, tá, gente? Tem produção, tem produção que que é um de terror, que é outra coisa. Tem produções atípicas, como toda Mas indústria. deu pra entender. Aí acaba despertando um sentimento na pessoa de ou eu quero viver isso... Exatamente. Né? Ou... Acho que na parte seria isso. Ou eu tô vivendo isso e me identifico com o personagem, o que tá acontecendo na cena, ou eu quero viver. Exatamente. E aí, o que acontece? Aí, esse movimento muito grande da Ásia, principalmente da Coreia, ali, que trouxe pro Brasil. Hoje, o Brasil é um dos maiores consumidores. Então, tipo, vai ter show do Stray Kids agora em abril, eu vou estar lá. Então... Eu não faço ideia de quem são. É um grupo de K-pop. Eu imaginei. Eu vou estar lá levando a minha irmã, por exemplo. Então, o que acontece? São esses movimentos que acontecem mundialmente e que são totalmente diferentes da nossa cultura brasileira, desperta. Só que eu falo que a gente está olhando muito para fora. E o nosso Brasil é muito rico nisso. É muito rico em história. O tanto de filme que a gente viu de Segunda Guerra Mundial, e o Brasil participou de uma guerra mundial, foi encontrado, só para você ter uma ideia, foi encontrado cadernos de soldados nazistas que escreviam falando que os piores soldados que existiam eram brasileiros. Porque eles atiravam até a última munição. E depois que acabava a munição, ele pegava a faca e ia atrás. Porque eles não desistiam. O soldado brasileiro, não desistia na época da Segunda Guerra Mundial, nos momentos ali que ele participou. Então, pra você ver que histórias assim nunca foram relatadas ou se foram relatadas é pouco vista. Por quê? Porque hoje a nossa cultura brasileira, o nosso ambiente... Tá focado em outra coisa. Não só tá focado em outra coisa, como também não vê isso como uma forma de potencializar. Hoje, a mente de quem produz arte é muito fechada no sentido, vou apenas fazer minha obra, e não em quesito de, vou exponencializar isso, de maneira empreendedora mesmo. Hoje os artistas não têm mentalidade empreendedora. Ele tem a mentalidade de, vou criar isso aqui e pronto. E o que acontece? Muitas mensagens, muitas histórias não são compartilhadas pro mundo porque o artista de hoje, brasileiro, não tem a mentalidade empreendedora. Em sentido de construir um roteiro, vou chamar patrocinadores, vou ir atrás de alguém. Não tem, eles não têm isso. Então, isso é desde a base, são desde alunos de cinema a pessoas já que estão há longo tempo no mercado que ficam, não, eu vou produzir a arte pela arte. Não é isso. A arte, ela tem um objetivo, ela tem uma intenção. Tem um fundamento. Ela serve para educar, ela serve para ensinar. Então, assim como a arte, você empreende com ela. Então, hoje eu só posso estar aqui, por exemplo, em Alphaville, fazendo podcast, porque através dessa arte, eu empreendo com ela. Você então, empreende, você aprende, eu você trabalho como produção expande. Multimídia, eu trabalho nessa área. Então, se eu trabalho nessa área para eu rentabilizar, eu tenho que potencializar a minha mensagem. Então, hoje, o Brasil, ele só não é ainda uma potência dentro do cinema, porque a gente ainda não tem a mentalidade de empreender com a arte.
A gente não tem essa mentalidade de empreender com a arte. E enquanto a gente não tiver essa mentalidade de empreender com a arte, a gente não vai avançar. Quantas vezes eu vi ali pessoas que, por exemplo, são totalmente contra produções norte-americanas. Não, eu odeio Hollywood, eu odeio isso, eu odeio aquilo. Gente, não é questão de você odiar, é você aprender. O que aconteceu? Eu odeio o dorama. Por quê? Não, você tem que aprender. Você tem que aprender. Por que hoje o PIB da economia da Coreia aumentou através de produções musicais, que foi através de BTS, através de Stray Kids, EXO, Blackpink, enfim. E através de movimentos aí mundiais de artísticos. Então, isso influencia na economia, para você ter uma ideia. Então, o Brasil ele tem uma potência para ser uma das maiores produtoras do mundo em quesito de produção cinematográfica. Só que as pessoas que estão produzindo, desde a pessoa que escreve o roteiro, desde a pessoa que é uma assistente de direção... A organização inteira. Toda. Tem que ter a mentalidade de empreendedora, e vou evoluir De expandir a sua arte. Entendeu? Enquanto a gente não tiver isso, o Brasil vai ficar ainda capengando, vai ficar indo... Agora foi uma vitória muito boa da Fernanda Torres ali. E é algo muito bom pra galera enxergar o que deve fazer os próximos passos pra replicar em outros filmes, em outras produções. Entendeu? Mas é isso. Hoje, o artista ele precisa ter a mentalidade empreendedora, senão não vai pra frente. Então vamos pro ping-pong. É o seguinte... Lá vem. O que é o ping-pong pra você que não sabe? É o nosso quadro onde eu faço perguntas objetivas, a Carol me responde de forma objetiva também, só que entregando tudo. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: como ter uma mentalidade empreendedora em relação à arte? É você entender que a sua mensagem, ela tem que ser espalhada pro máximo de pessoas. E para ser espalhada pro máximo de pessoas, precisa de investimento. Tá. Então, quanto mais você investe, não só energia, mas dinheiro, conhecimento, conhecimento, tudo, ela vai expandir. Tá. Isso seria também chamando pessoas, recrutamento, tudo. A gente tem que treinar o nosso time desde a base de artistas, desde a escola. Então, hoje, quando você pega uma escola de cinema, ela não tem aula sobre como... Só tem uma aula ali de produção executiva, que é a parte de finanças, mas é muito fraca. Vou te falar, é muito fraca. Então, ela não ensina você a fazer negociação, a você fazer venda, a você... O mais importante... O que é mais importante. Então, não ensina. Então, hoje, para você ter essa... mentalidade dentro da arte... É saber recrutar pessoas, saber ter gestão do seu dinheiro, saber como mexer a parte financeira, como ter colaborador bom. Exatamente. É você ter um processo de empresa dentro da sua arte. É você juntar, é você pegar a arte e transformar ela em uma empresa. Só que uma empresa não... É uma empresa organizada mesmo, com estrutura, com recrutamento, tudo que você citou. Perfeito. Segunda pergunta. Onde você vê que tá a maior disfuncionalidade nos relacionamentos hoje? Nos relacionamentos... Uhum. Se você quiser, pode separar, tá? Você pode ser amoroso, familiar e amizade. Hoje eu vejo que a maioria dos relacionamentos, ele tá querendo suprir algo que existe dentro deles. Então, é o buraco que existe dentro do nosso peito que a gente tem que ser preenchido. E a gente só preenche isso com Deus. Então, quanto mais as pessoas estiverem preenchidas do Deus vivo, quanto mais elas estiverem preenchidas do amor que ele emana, mais amada você se sente, mais acolhida você se sente, mais amor próprio você tem e, consequentemente, todos os seus relacionamentos vão fluir. Então, hoje, por que o relacionamento não flui? Porque essas bases não estão sendo feitas. A base de um relacionamento com Deus não está sendo feita. A base de relacionamento de você com você mesmo não está sendo feita. E aí a gente acredita que o problema é um namorado tóxico, red flag, que não respondeu a minha mensagem por 3 dias é o problema. Não é. Seu problema talvez esteja muito mais escondido que isso. Muito mais escondido. Talvez seja com a sua mãe, com o seu pai. E você não sabe disso. Você tá achando que é o cara que não te responde durante 3 dias. Mas por que você deixou isso acontecer? A pergunta tá aí. Por que você tá aceitando uma mensagem de um cara que não te respondeu 3 dias? Aí você fala, não. Tchau. Entendeu? Aí é recrutamento. E pra finalizar, basicamente resolvendo esse problema, como a gente consegue fazer na prática ter um relacionamento saudável? Na prática, pra ter um relacionamento saudável, você tem que estar saudável consigo mesmo. Você vai ver que todas as minhas respostas voltam a você. Tá. Então, pra você ter um relacionamento saudável com a outra pessoa, você precisa ter um relacionamento saudável com você. E você precisa entender primeiro o que seria o saudável. Hoje a gente acredita que, o que seria o saudável pra nossa vida? Tá. O que seria o saudável pra nossa vida? Sabia que você ia fazer essa pergunta. O saudável pra nossa vida é justamente não só aquilo que faz sentido, mas a gente trabalhar muito a questão da empatia. Ou seja, é a gente entender os nossos pontos, entender os pontos da outra pessoa. O limite da outra pessoa. Porque a gente visualiza, o ser humano, ele tem uma visão sempre egocêntrica do mundo. A gente sempre vê a partir dos nossos olhos. Se tiver uma pessoa passando ali e ela ri, o ser humano vai pensar, será que ela tá rindo de mim?
Por quê? É Porque real. ela acha que tudo é sobre ela, porque ela tá vendo o mundo pelos olhos dela. Então faz sentido. Outro exemplo, tirou uma foto em grupo. Só você saiu ruim, a foto tá horrível. Só por Entendeu? causa disso. Exatamente. Então, a gente sempre olha pela nossa ótica. E faz parte, porque realmente a gente tá vendo um mundo com nossos olhos. Eu não tô vendo o mundo através dos seus olhos. Então, eu não consigo saber o que você tá sentindo, ou saber o que você tá vendo, ou saber o que você quer da sua vida. Então, o que que acontece? Quanto mais a gente entender, diminuir essa visão nossa sobre os outros, e entender realmente o que se passa com o Pietro. Por que eu falei Pedro? Não sei porquê. Mas o que se passa com o Pietro, o que se passa com você é entender aquele amor que eu falei, puro e simples. Uhum. De entender realmente a essência um do outro. A minha essência, a sua essência. Então, um relacionamento saudável é pautado em ambos terem a sua essência fundamentada e ambos respeitando a essência um do outro. Perfeito. Carol, então pra gente finalizar com chave de ouro, manda uma mensagem final pra galera que tá assistindo a Uma gente. mensagem final, gente. Gente, continuem assistindo seus doramas, continuem assistindo, lendo, continuem consumindo o entretenimento, mas sempre observe o entretenimento que você está observando. Aquilo que você escuta, aquilo que você ouve, aquilo que você lê, literalmente faz com que você influencie no seu cotidiano, nas suas ações e no seu comportamento no dia a dia. Então, se você quer ser uma pessoa aí, uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa contente, consuma isso. Observe realmente o que você está consumindo. Observe o que você está assistindo. Observe o que você está vendo. Porque através disso, você vai fazer com que o seu comportamento seja cada vez mais alegre e saudável, como a gente falou aqui no final disso. Exatamente. Carol, muito obrigado pela sua participação aqui no meu podcast. Realmente foi uma aula de como ter um recrutamento bom, de como... de saber o que você tá consumindo e do que é saudável pra você. Uhum. Então, agradeço muito pela sua participação aqui. Eu agradeço a sua participação do que você tá assistindo a gente até aqui. Um beijo no seu coração e até a beijo. próxima. Tamo junto. Tchau, tchau, gente.